Queria contar para vocês um pouquinho da história de um homem chamado Inácio, conhecido na história como Inácio de Antioquia, que ele foi bispo justamente nessa cidade e sucessor do apóstolo Pedro. Inácio, segundo a tradição, ele foi discípulo de João, do apóstolo João, e conheceu também o apóstolo Paulo. Segundo Gonzales, que é um historiador cristão da história da igreja, ele diz que Inácio era um homem muito respeitado na época pela igreja cristã da região ali da Antioquia da Síria, né? E Inácio ele foi condenado à morte pelo Império Romano num momento que o Império fazia uma política de perseguição aos cristãos que eram denunciados como cristãos e ao serem interrogados eles não renegavam, não renunciavam à fé, eles portanto eram condenados. Quando ele estava sendo levado de Antioquia, onde ele era, para Roma, para ser executado em Roma, ele escreve ali nesse período, né, dessa caminhada ali, desse trajeto, né, até Roma, ele escreve 7 cartas a algumas igrejas da Ásia ali. E dentre as cartas que ele escreve, uma é a igreja de Roma, inclusive a igreja aos romanos, né? E é interessante, por que ele escreve essa carta, dentre outras coisas? Os romanos ali, os irmãos que conheciam Inácio, eles queriam livrar Inácio da condenação, livrá-lo, portanto, ali do martírio, né? Ele ia ser executado pelas feras. O Império Romano estava fazendo festejando, eles faziam festas ao tal do pão e circo romano, e nessas festas eles quiseram, portanto, executar Inácio durante uma das festas, para ser mais uma atração para o Império Romano. Olha que tipo, né, de coisa aí, de crueldade que eles faziam com os cristãos. E Inácio ele escreve, aqui eu tenho a carta dele aos romanos aqui, isso, gente, foi no século, quer ver? Deixa eu pegar aqui com exatidão, ele nasceu, Inácio, 30 a 35 depois de Cristo, né? Ele é contemporâneo ali do próprio Cristo, do próprio Jesus, que, né, até 33, e contemporâneo, portanto, dos apóstolos, e ele é bispo de Roma de 68 a 100 a 107, dependendo algumas datações aí, informações de datas. E aí ele escreve, então, essa carta dele aos romanos, e eu gostaria de ler rapidamente um pedacinho para você entender que ele está pedindo aos romanos que não o livre do martírio, que o deixe morrer por Cristo. Essa era a consciência, né, desses primeiros cristãos. E ele escreve assim, olha, escrevo a todas as igrejas e insisto junto a todos que morro de boa vontade por Deus. Se vós não me impedirdes, quer dizer, não me impeça para eu morrer de boa vontade. Suplico-vos, não vos transformeis em benevolência inoportuna para mim. Eu não quero o bem inoportuno, não é oportuno vocês me tirarem do martírio, ele diz. Deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Olha o que ele diz, sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras para me encontrar-me como pão puro de Cristo. Meu irmão, é comovente até a gente ler esse tipo de coisa, né? Comparado ao tipo de cristianismo que nós vemos hoje. Eu estou fazendo esses vídeos, alguns como esse, para incentivá-lo ao teu compromisso com Cristo, ser um compromisso de fato com o evangelho cristão, bíblico, de Cristo. E não coisas que, infelizmente, a gente vê pessoas querendo só as bênçãos materiais de Deus, sem nenhum tipo de compromisso com Cristo, nenhum tipo de renúncia. Esse homem aqui está entregando a vida dele pelo martírio. Ele entende aqui que a morte dele seria um testemunho para que pessoas fossem salvas. Esse era o maior compromisso, esse é o verdadeiro discípulo de Cristo. É muito belo aqui, dá vontade de ler toda a carta para você, mas só para você, mais um pouquinho aqui, ele diz assim para esses irmãos de Roma, olha, acariciai antes as feras, quer dizer, não me acaricie não, acaricie as feras que vão me matar, para que se tornem meu túmulo, e não deixem sobrar nada de meu corpo, para que na minha morte não me torne peso para ninguém. Então, de fato, serei discípulos de Cristo, quando o mundo nem mais vir meu corpo. Implorai a Cristo em meu favor para que por esses instrumentos me faça vítima de Deus.
Não é como Pedro e Paulo que vos ordeno. Eles eram apóstolos, eu um condenado. Aqueles livres, eu até agora escravo, mas quando tiver padecido, tornar-me-ei alforriado de Jesus Cristo e ressuscitarei nele livre. E agora preso, aprendo a nada desejar. Meu irmão, que fantástico. A gente lê a Bíblia e até conversando com alguns pastores, é interessante como a gente tem esse tipo de noção, né? Quando a gente fala, olha, o apóstolo Paulo diz que viver com Cristo é estar disposto a sofrer por Cristo e a morrer. E até mesmo alguns pastores falam, mas isso aí é apóstolo Paulo, né? Eu acho que isso aí não é para a igreja, é só para Paulo. E se a gente lê a Bíblia com coerência e, sabe, e com uma consciência cristã de verdade, abertos ao que está escrito, na verdade, o sofrimento pelo Evangelho não é para o apóstolo Paulo, é para todo cristão, para todo discípulo de Cristo. E aqui não é um homem apóstolo, é um outro homem, né, que veio depois dos apóstolos e que viveu da mesma forma, em algumas coisas aqui a gente vê, com um engajamento, né, que Paulo tinha da pregação do Evangelho e de morrer por esse Evangelho que nos salvou. Então fica aí essa reflexão para você refletir sobre o seu compromisso com Cristo. O que te prende a Cristo? O que é o Evangelho para você? O que é o chamado do discipulado? Qual é o seu compromisso? Por que você busca Deus, né? O que você entrega a Deus? Como está a sua vida de renúncia, a sua vida de sacrifício? O que você está disposto a viver ou morrer pela causa do Evangelho? Essa é uma reflexão, acredito, muito importante que a gente deva fazer sempre, principalmente como cristãos ocidentais, que não entendemos muito o que é o sofrimento pelo Evangelho. Na verdade, buscamos o Evangelho para até mesmo aliviar sofrimentos temporais, mas que a nossa esperança esteja na glória em Cristo, no reino eterno, e que a gente possa se comprometer de fato com toda a integralidade ou inteireza do nosso ser com o Evangelho que nos salvou, tá bom? Fica aí essa reflexão, Deus abençoe você.